trazer para cá o grande responsável. São 14 anos no trabalho de branding, marketing, e trabalhou com diversas marcas e é sócio fundador da Bravarte Entretenimento. Meu sócio agora, possível, né? A gente está fazendo um projeto junto, que já vocês vão descobrir. E meu parceiro, acredita, é tão entusiasta quanto eu na arte, no entretenimento, acredita na cultura, ainda somos bichos picadinhos por esse bichinho de sonho de conquistas, e não é à toa que a gente está aqui junto para falar sobre isso. Vem para cá, Álvaro Real! Yes! Obrigada, meu amor. Obrigada, viu? A gente vai fazer um bate-papo rapidíssimo. Tá. Alô? Alô? Esse é o amarelo? Tá ligado? Hello? Foi? Tá ligado? Não tá ligado, não tá ligado. Peraí. A gente desligou mesmo. Não é, amor, eu acho ótimo quando a gente acontece essa coisa. Gostaria de agradecer também minha transmissão ao vivo, Net Show Me. A produção é da Ribas Filmes. Estamos falando com Brasília, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Entraram também pessoas de Curitiba, se eu não me engano. A Lalu Escola de Artes está aí conosco. Eu gostaria de agradecer a Associação Cine Favela, que está com a gente também. É um projeto que faz profissionalização em cinema na favela de Heliópolis. Estão com a gente também. E pronto, vamos. Já agradeci todo mundo, Álvaro. Estou ótima apresentada. Gente, vocês viram que meu sapato combina com a almofada? Já falei isso, né? Você está impossível, né? De apresentadora. Você viu? Estou apresentadora total. Tá incrível. Meu amor, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. É muito legal a gente estar nesse espaço maravilhoso, né? E eu acho que você tem uma experiência incrível agora, além de tudo, em eventos, em branding, em marketing, etc. E eu acho que a visão, tudo que a gente conversou aqui, eu acho que até a gente traz um pouco disso. Tudo que a gente conversou aqui é sobre a gente se enxergar como empresa, é sobre a gente fazer parte. Você que vem do mundo corporativo, bem como o Rafael bateu um papo com a gente ontem também, Rafael da Simbiose Social bateu um papo com a gente. Eu acho que é legal você falar um pouco da Bravarte, da tua necessidade mercadológica em criar a Bravarte, né? E até para as pessoas entenderem a casa da onde a gente está, né? Que eu acho que é legal, interessante a gente entender seu conceito, a sua visão de espectador, de tudo isso que está acontecendo na cultura, de espectador com o chip virado para business, né? Que você tem isso intrínseco. A Bravarte, bom, vamos contar a versão, nossa, não dá para ver ninguém. A versão entre nós, não a versão da mídia, apesar de estarmos sendo ao vivo transmitidos. Mas vamos lá. A Bravarte não nasceu de uma vontade de empreender ou de uma vontade intrínseca de mudar o mundo das artes. Não saiu daí. Quando eu saí da publicidade, trabalhei em indústria, em agências e por aí vai, sempre eu gostei muito, foi uma carreira muito rápida. Eu cresci muito rápido, por várias questões, não porque eu sou genial, mas porque eu tive sorte, encontrei pessoas certas, me dediquei, trabalhei bastante e isso acabou acontecendo. Mas eu sempre quis ser ator desde moleque. E aí teve um momento que eu tinha 26 anos, 27, eu vi até que alguém perguntou, começar a cantar com 30, tudo bem? Eu comecei com 28. A dançar também, que aliás eu digo que eu me movo com graça, porque dançar não acontece. Posso falar que você foi meu aluno? Posso. Eu fui aluno dela. Foi meu aluno. Mas um sapateado um pouquinho melhor. É que vocês não viram dançando balé. Uma pessoa desse tamanho, que não tem alongamento algum. Enfim. E aí eu fui, quando eu decidi ser ator, falei, eu vou dar uma pausa na minha carreira de escritório para me dedicar à arte, porque é uma coisa que eu amo e quero tentar. E eu achava que se eu não tentasse até meus 30, talvez quando eu tivesse família, filhos, eu não arriscaria tão mais assim. E aí fui de cabeça. E aí eu escutei várias coisas. A primeira é que eu acreditava que se eu me dedicasse integralmente, tudo ia acontecer como aconteceu na publicidade. As portas iam se abrir. E não foi exatamente assim. E eu escutei muitas vezes as pessoas dizerem que eu tinha o perfil, que eu sou talentoso e eu tenho o perfil.
Perfil do quê? Me pergunto. Mas naquela época, eu me alimentava disso com alguma esperança de que isso era bom. Então tá, eu tenho um perfil, eu vou batalhar e vai rolar. Não aconteceu assim. Então, como a Vânia mesma contou, já fiz testes para a Vânia que provavelmente eu não estava maduro para passar. O Wicked mesmo. Foi um teste que eu achava que eu tinha muito perfil para uma situação ali que não aconteceu. E como tantos outros. E aí chegou um momento que eu estava prestes a desistir. Falar, cara, eu já vendi meu apartamento para poder investir nessa carreira, estou deixando de ganhar grana, estou me endividando, a publicidade me paga muito bem. Para que eu estou fazendo isso comigo? Só que aí eu olhava para a publicidade puramente, eu não conseguia mais me imaginar só no escritório. E aí foi um momento que algumas pessoas me encheram bastante o saco para que eu considerasse a possibilidade de produzir. E aí eu comecei a pensar, tá bom, se eu fosse produzir, se eu fosse voltar para o escritório e conectar as duas carreiras, como eu faria isso? E é inevitável que tudo que eu aprendi como publicitário, marqueteiro, empresário, nos projetos que eu tinha empreendendo, voltou. E aí eu comecei a olhar para o mercado. Que mercado que a gente tem? E aí minha visão não é uma verdade absoluta, mas quando a gente fala de artes performáticas, teatro, teatro musical e por aí vai, para mim nem temos um mercado. Nós temos algo que está sendo construído, mas que ainda é baseado num subsídio filantrópico, que é lei de incentivo, que muitas vezes, como o próprio Rafael falou ontem, vem de decisões que são muito questionáveis, mas estamos construindo. E que vão se deturpando ao longo da trajetória, né? Exatamente. Então é isso. Pô, se a gente tem uma verba de incentivo à cultura, como é que a gente destina isso a algo que tem ingresso altíssimo? Enfim, não faz sentido. Então eu comecei a ter esse olhar. Mas imediatamente eu conectava com uma questão que era marketing, comunicação. Então quando a gente olha para a indústria da música, que é uma indústria formada, uma coisa que eu me perguntava muito, Arena Live, né? Live. Aí, para o ao vivo acontecer, tem muita coisa antes que acontece. Para um show lotar, tem muita coisa antes que acontece, no sentido de comunicação, de negócio, de distribuição de conteúdo prévio. Você envolver o público para ele realmente ter vontade de pagar 300, 400, 500, 50, 10 para assistir algo. E no teatro a gente faz isso muito mal. A gente faz um cartaz e fala, venha ver a história das pessoas X. Que está... Você quer que eu levante da minha casa, pegue sei lá o quê, o meu carro, ônibus, eu pague para ir até aí, mas você não me seduziu, me seduza. Enquanto a indústria da música, os caras lançam EP, single, clipe, entrevista, vão fazer pré-show, tem a turnê prévia, né, que é a turnê de divulgação. O público se relaciona com o artista, aí que eu quero pagar 400, 500, 800. Teve uma semana que eu estava aqui trabalhando, foi na semana que teve um lapso financeiro ano passado, e aí teve show do Coldplay, se eu não me engano. E aí eu vi as pessoas tirando foto no estádio lotado. Eu falei, cadê a crise? Todo mundo pagando 500 pau. Morumbi, acho que foi no Morumbi, ou não sei onde foi. Lotado. Aí eu falei, a gente não faz direito. A gente ainda está muito longe de fazer bem esse trabalho. E por vários empecilhos, porque a gente tem um incentivo, a gente tem um público que não é educado, nós não somos educados a consumir a arte na infância, a gente não, ou seja, a música entra na nossa casa, o teatro não, a arte performática não, o cinema hoje está caminhando um pouco mais, o nacional, né? Enquanto a música está anos-luz na frente. Então, quando eu comecei a olhar para tudo isso, falei, tá, se eu tiver que abrir uma empresa para produzir conteúdo com foco em performing arts, entretenimento, mas muito mais para artes performáticas, eu quero trazer os meus conhecimentos de comunicação, associar a tecnologia de alguma forma, para que a gente possa criar um mercado saudável. Eu brinco que meu sonho é fechar o Retiro dos Artistas, porque significa que eu dei condição para todo mundo poder ter sua própria casa e não ficar enfurnado em qualquer lugar no centro da cidade. Que é isso? Eu falei, cara, por que a gente... Minha filosofia é, eu amo arte. Todo mundo que está aqui ama, senão não estaria aqui. Ponto. Isso é base. A arte cuida da alma. Ponto. Estamos entendidos e concordamos com isso? Ótimo. Agora, vamos fazer dela um negócio bom para todo mundo? Não precisa ser filantrópico só.
porque senão a gente continua vivendo um ambiente que não é saudável. Então a Bravarte nasceu desse contexto. Então eu fui para esse caminho do palco, voltei, quando eu voltei eu falei, vou conectar os dois ambientes, o meu sonho, que eu amo fazer, com o meu conhecimento técnico de negócios. E aí a Bravarte nasceu para criar projetos que visem esse desenvolvimento do segmento de artes performáticas. A gente começou com um projeto que é o Circuito Off, que é um projeto focado em teatro musical, que tem o objetivo de democratizar o acesso ao teatro musical multiplataformas, com distribuição de conteúdo multiplataforma. O que isso significa? Basicamente, a gente entende o conteúdo como um conteúdo. A peça não é uma peça, ela tem um formato de peça no palco, mas fora do palco ela pode ter outros formatos. A gente pode distribuir a música, a gente pode criar um conteúdo editorial, para começar a fomentar o interesse para a gente ir para o palco e as pessoas quererem pagar para o ao vivo. Então, o Circuito Off nasceu desse caminho, e aí os projetos proprietários sempre têm esse viés de o que a gente pode fazer para contribuir para o desenvolvimento do mundo das artes e por aí vai, sempre com um olhar muito sustentável para o segmento. E tem, inevitável, que o meu lado publicitário me levou para o branded content, que a gente fala, né, que é conteúdo de marca. A gente está num período muito favorável para isso. As marcas entenderam, tem um movimento internacional, mundial, que é muito forte, que é o do branded content. No Brasil, há pouco tempo isso é feito, mas já com alguma propriedade, que as marcas desenvolvem conteúdos, seja no entretenimento, seja na culinária, seja nos esportes, enfim, para se posicionar, para criar uma relação com o público, que seja um pouco menos agressiva e intrusiva do que a publicidade. Então, eu também fui por esse lado. Já que eu tenho uma entrada nesse mercado, então, por que não começar a trabalhar arte e entretenimento do ponto de vista de negócios? Porque aí eu consigo mudar a cabeça desses caras, eles entenderem que a arte pode sim ser um negócio, e a partir do momento que eles entendem isso, eles começam a olhar a lei de incentivo com outro olhar, que não só vou dar o dinheiro porque está aqui, ou eu quero um ingresso, ou filantropia. Falei muito, né? Desculpa. Me deu uma volta. Não, eu acho que é interessante, até porque a gente faz um link, de repente, com a palestra da Bia, que estava falando um pouco sobre leis de incentivo, etc. E eu acho importante a gente também entender que, falando agora um pouco do mercado de espetáculos, também é muito louco, porque as pessoas querem fazer show pago. Porque, óbvio, você tá numa situação onde a lei Rouanet, a galera acha que o espetáculo da Time for Fun está pago, né? Enfim, e não tem noção de que, mesmo eles tendo captado, sei lá, 50 milhões de reais para um espetáculo, ele não se paga ainda, né? E aí eles vão ter que colocar o preço do ingresso caríssimo, etc., ao ponto que, de repente, agora, tua visão mercadológica, a gente tem um show de Bruno Mars acontecendo, enfim, sabe-se que abriram 2 dias, já esgotaram. Aí abriu o 3º dia, que está quase esgotado. E aí tem Rio de Janeiro para fazer. E lá. A visão do empresário que faz um espetáculo, um show, ele tem um investimento e ele, obviamente, pensa nisso, né? E que eu acho que é legal você trazer isso, porque é exatamente o que você está abordando. Ele tem um investimento e ele já calcula o retorno que ele vai ter pelo branding que ele vai trabalhar. E que a visão, de repente, da cultura, do teatro, a gente não tem essa noção, tipo, que não é só fazer o banner, a gente precisa trabalhar uma marca, trabalhar uma imagem, etc., para conseguir o público, porque a gente se preocupa tanto com a produção e que, no fim das contas, com a divulgação, com o marketing, com esse tipo de estratégia, é deixado de lado, sendo que é o mais importante a se fazer. E, obviamente, é o que você falou, o acesso pela televisão, pela rádio, pelo Spotify é direto com as pessoas, é dentro da casa delas. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre essa mudança de contextualização entre o marketing para os espetáculos. Tá. Falei muito também, não, eu estou minha tentando pergunta. pensar porque é uma discussão tão filosófica, isso eu acho. Mas tem uma coisa que é o seguinte, que eu acredito que a gente, bom, sou publicitário, né? Enfim, já fiz pessoas acreditarem que coisas são legais, sendo que elas não têm necessidade de comprar aquilo. Não só eu, né? Muita gente. Não, eu me orgulho? Não. Mas agora, né? Enfim, a gente é capaz de criar necessidade. A gente precisa ter uma relação com a arte, já que a gente está fazendo algo que a gente ama.
Que bom criar necessidade para algo que pode transformar a vida das pessoas e que realmente é relevante, que não é só um consumo, enfim, de produto e ponto. Eu acho que o marketing, a arte no Brasil, porque fora é muito bem feito, muito melhor feito, por diversas questões, não é só porque a gente é melhor ou pior, não tem nada a ver com isso, tem a ver com educação. Né? Conversamos muito sobre isso. Primeiro, a gente tem uma questão mercadológica, então a gente não entende a arte como negócio. A gente tem uma questão educacional de base, as pessoas não entendem a arte como algo a ser consumido. A gente tem um problema seríssimo dos artistas acharem que vender a sua arte é um problema. Vídeo que a gente falou no Elder. Como que falam? Apenas parem, né? Tem essa frase, né? Apenas parem. Porque o que eu acredito se você acha que aquilo que você ama não tem valor, e não é esse valor, é um valor para te proporcionar uma boa condição de vida, que vem por isso. A gente vive num mundo capitalista, desculpa. Esse espaço que, graças a Deus, eu tenho hoje, por que eu tenho hoje esse espaço? Porque meu sócio tem, não sou eu que tenho. O meu sócio tem condições, que ele construiu 20 anos uma carreira de publicidade para construir um espaço que hoje eu posso usufruir junto com ele. Mas porque as condições mercadológicas deram para ele fez dinheiro com isso. E ele é um cara que ama a arte. E a gente se tornou sócios por isso. E ele hoje pode investir em arte de alguma forma, da forma que ele consegue, cedendo um espaço como esse para que isso aconteça, porque ele ama, mas custa. Isso aqui custa dinheiro, isso aqui custa dinheiro, isso aqui custa dinheiro, isso aqui. Isso. Infelizmente, mas Se a Bitcoin der certo, talvez a gente mude algumas coisas, mas enfim, se não der. Mas é isso. Então vamos olhar para isso com responsabilidade? E o marketing, a comunicação, ajuda a gente a construir coisas com melhor valor. Eu não estou pedindo para a gente mentir sobre o que a gente tem. Pelo contrário, é valorizar e conseguir trazer pessoas para comprarem o que a gente tem. Porque essa relação de troca financeira ela é necessária para a gente conseguir ter algo sustentável. Mas lembrando sempre que a base é a transformação. A gente acreditar que isso muda a vida das pessoas, que a arte é capaz de inspirar pessoas a mudarem, a conhecerem assuntos e por aí vai. Então, em resumo, para mim, a gente está ainda navegando muito fraco neste mercado de construção de boas marcas e bons produtos de arte, porque a gente ainda não aceitou o marketing e a comunicação nos nossos corações para que eles venham trabalhar a favor da gente. Lógico, Time for Fun já faz isso com alguma propriedade, que é enfim, porque tem outros 1000 projetos que não só teatro musical, né? Alguns grandes produtores, mas a maioria de nós menores ainda não entendemos isso e não estamos capacitados tecnicamente para fazer. E precisamos, porque acho que é exatamente onde a gente consegue dar pulos maiores de forma mais saudável. Galera, perguntas? Bora. Ah, eu não te dei oi, lindona, você veio. Remanescente da minha feira do ano passado. Bem-vinda. Tudo bem, lindona? Tudo certo. Oi. Oi. Meu nome é Gabriela Camargo e eu sou atriz, mas eu também sou formada em cinema, então eu estudei bastante essa questão de produção e eu sou bastante interessada na cultura brasileira num geral. Então, essas coisas todas que você falou, eu concordo tanto com tudo que você disse, e eu queria saber a sua opinião sobre, como eu vou perguntar, eu acho que é um grande problema no Brasil, vendo pela questão do cinema, que foi onde eu estudei mais, mas acho que se estende para a cultura num geral, de se importar modelos de mercado que não condizem com a nossa cultura. Eu gostaria de saber a sua opinião e a sua visão, que certamente você deve ter ideias sobre isso, sobre como é importante olhar para o que o Brasil precisa, para o que o Brasil é e para o que a gente para conseguir estabelecer um mercado cultural forte. Eu ouvi falar muito sobre como o filme do Bingo, agora, mudou a questão do cinema nacional num sentido de marketing e de trazer as pessoas com um elemento que é simplesmente a nossa cultura pop. Ou seja, as pessoas nem se lembram que elas querem ver isso, mas elas querem, faz parte da infância delas e é nosso. Então, eu queria saber a sua visão sobre. Tá.
quando... Deixa eu pensar, não vou falar por aí, não. Eu acho que a gente pode aprender muito com quem já caminhou. Isso sempre é ótimo, essa troca é muito importante. A gente não pode assumir que as realidades são as mesmas, porque não são, em nenhuma hipótese. Então, eu lembro que quando eu abri a Bravarte, eu dei uma entrevista para um jornal grande. Mentira, eu nem sei se foi para eles, mas alguém me fez uma pergunta na época, eu falei com algumas pessoas. Foi numa entrevista. Alguém me perguntou, quem são os seus concorrentes? Aí eu falei, ninguém. Sem nenhuma arrogância. Por quê? Porque a gente está construindo o mercado. A gente ainda não tem volume de mercado para ter concorrência. E até porque a característica do nosso mercado ela é diferente, ela não é bem de consumo. Se eu vou no seu espetáculo, ou se eu assisto o seu filme e acho muito bom, eu vou ver o filme de mais alguém, porque o ambiente, o contexto me incentivou a acessar outros. E aí, eu sempre fui muito fã de espetáculos, de Time for Fun, por aí vai. Eu mergulhei no teatro musical. A gente teve uma situação ano passado que até o Tacla nos ajudou muito numa situação super bacana, que eu fiquei super lisonjeado do Tacla ajudar, o Charles e o Cláudio. A gente começou a ter uma conversa. Esses caras fizeram muito trabalho de trazer grandes produções para cá. E foi super importante, porque a gente criou um mercado. E nós temos uma síndrome tupiniquim, que temos, de super vangloriar os conteúdos internacionais. Isso é nosso. E pode ser por vários motivos. Não quer dizer que a gente é mais ou menos. Mas acho que tem a ver uma questão de se espelhar em querer algo melhor, de querer ir para uma coisa mais bacana que a gente ainda não tem. Acho que a síndrome tupiniquim ela pode ter um bom contexto. Isso não é pejorativo só. Síndrome de colonizados, né? É isso. Melhor que o tupiniquim soa meio... Enfim. Então, eu acho que é legal aprender com os outros. Mas, definitivamente, a gente não é a Broadway. Tem um livro que chama Broadway Não É Aqui. Não é. Agora, a gente pode construir, teve uma pesquisa do IPEA, em 2014, que teve um aumento de público nos últimos 3 anos de teatro de 34% de pessoas. 34%. E foi no boom dos musicais. Evidente que os musicais tiveram... Eles não dissociaram o teatro musical de não musical. Evidente que os musicais tiveram essa contribuição muito grande porque levam grandes públicos ao teatro, né? Enchem teatros gigantes. E eles tiveram, sim, essa contribuição de referência. Eu não posso ir para a Broadway, mas eu assisto aqui o musical da Broadway. Legal. Aí a Aventura veio e falou, espera um pouquinho. Talvez o Calainho tenha uma visão e uma paixão por conteúdo nacional, e aí ele começou a produzir conteúdo nacional. Que tem gente que critica, porque biográfico não é musical. Não interessa se biográfico é musical ou se não é. É a nossa cultura. E a gente está levando gente para o teatro. E a partir do momento que as pessoas começarem a consumir isso, vão, de repente, consumir obras originais 100%. Porque aí o ouvido já está acostumado, o olhar está acostumado, a experiência já está mais disponível. Então, eu não sei se tem uma resposta certa sobre isso, mas o que eu acho eu sempre procuro aprender muito com quem já faz há muitos anos e tentar adaptar para a gente. Quando o Circuito Off, o digital, nasceu, foi um momento que eu olhei e falei, para um pouquinho, a gente está fazendo teatro musical, tá bom. Mas as pessoas têm uma dificuldade de consumir auditivamente musical. Nós, não sei se nós todos, porque a feira não é sobre musicais, mas eu sei que tem muitas pessoas aqui que gostam. Nós gostamos, mas muitas vezes a gente escuta pessoas dizerem que é musical, não sei. Por que você começa a cantar quando você fala? Não faz sentido, né? Eu já ouvi isso várias vezes. Temos a questão de educação. Temos uma questão de acesso. Que teatro no Brasil tem estrutura física para receber grandes musicais? Quantos? Contamos nas mãos. São Paulo e Rio, legal. Saiu de São Paulo e Rio, é triste, é bem triste. Depois disso, custando R$200, salário mínimo do Brasil, quanto que é, gente? Aí, depois, mais uma barreira que é o tempo das pessoas, todo mundo trabalhando muito, todo mundo se deslocando, o tempo para chegar num lugar. Temos um problema de funcionamento de país. Não estamos em Nova York. Você não desce na sua esquina, pega um metrô e chega na Times Square na hora que você precisa. Aqui não. Aqui não é a Broadway. Nunca. Aí então, a CPTM fica lenta. A CPTM para o trem, aí fica complicado. Então, quando a gente pensou em fazer o digital, era para isso. É uma forma de distribuir, é um conteúdo internacional, versionado. A gente tem, sim, o objetivo de fazer conteúdos nacionais originais. O Rafa, inclusive, que estava aqui ontem, que é um cara incrível versionista e que também cria muito conteúdo, é um cara que está trabalhando muito próximo da gente,
nessa questão. Mas olhando para isso, a gente não consegue simplesmente chamar todo mundo para ir no meio da Paulista assistir um espetáculo, porque às vezes não dá. Então, só para terminar, acho que sim, a gente tem que aprender com todo mundo de fora, todos os caras brilhantes e nacionais também, que já fizeram coisas brilhantes. Teatro musical não nasceu em 2000, faz um tempinho. Então, por favor, ninguém me venha dizer que foi o precursor do teatro musical dos anos 2000 para cá, porque não é verdade. A gente tem uma grande contribuição em retomar e, dessa vez, ir embora. Mas vamos aprender com quem já fez também. Desculpa, dei muita volta, né? Mas eu falo muito mesmo. Posso só... Eu vou só complementar. Eu acho que é exatamente isso que o Álvaro falou. Na realidade, eu acho que a gente um pouco falou isso, né? Não é sobre conteúdo, é sobre a conscientização do show business. Que engloba tudo isso que ele está dizendo. Ou seja, eu enxergar, o brasileiro parar de achar que a gente paga a conta de luz com amor, porque não é com amor, né? Porque, enfim, tá lá a hora que você bater a mão no interruptor, a luz não vai acender, né? Ao passo que eu entendo que muito, porque nós somos uma cultura muito passional, somos mesmo, no nosso dia a dia, nós somos passionais. Na publicidade também, viu, Fê? O Brasil ganha prêmios direto internacional porque nós somos muito criativos, a gente é muito humano, a gente é muita essência. O brasileiro é assim, não é Sim. só na arte. E até lá fora, até mesmo no mercado internacional, nós somos vistos até com mais valor, porque a gente produz sem grana, cara. Entendeu? Então, a gente está fazendo o que dá para fazer sem grana, obviamente, com os recursos, e muitos dos recursos, principalmente na indústria da música. Já vem o painel do Jair com a Fabi, até para falar um pouco mais sobre a música. Nós temos ainda que importar muitas coisas, né? Enfim. E para que a gente possa ir no show do Bruno Mars e que sirva de exemplo. Porque o Bruno Mars, ele é um performer, entendeu? Ele não é um cantor. Ele dança, ele interpreta, ele tem 40 bailarinos. Ele tem que estar na marca, porque naquela marca tem uma luz que desce. Então, ele vai no 24 Karat, ele tem que estar lá naquela marca. Bruno, presta atenção. A hora que você chegar nessa marca aqui, vai descer esse cenário, isso aqui, o cara, ele está na passagem de som, ele tem que estar. Não é porque ele é um superstar, entendeu? Então, ele é um superstar, mas então, assim, a cultura da performance já está na música muito antes da gente receber o teatro musical aqui. Que é o nosso entendimento direto de performing arts, é o teatro musical. Só que eles já estão interpretando na música performing arts muito antes do teatro musical chegar aqui. Entendeu? Então, o cantor lá já tinha deixado de ser somente um cantor há muito tempo. O cara já tinha que ter aprendido... Assim, aí todo mundo, poxa, mas a Beyoncé é tão maravilhosa, ela canta tão bem. A mulher canta na esteira, para ela ter condicionamento físico, para ela conseguir cantar. Entendeu? Aqui, vai cantar na esteira na Bahia, gata. Que preguiça, calor, meu Deus do céu, gente, isso aqui é muito quente. Vamos solzinho, água de coco, carnaval, entendeu? Então, a gente faz sem ter muitas vezes sem ter treinado, sem ter se preparado. Então, eu acho maravilhoso a gente valorizar a nossa cultura, acho que a gente tem muito, mas a gente não pode também pensar, se a gente consome a cultura americana, então vamos consumir o que há de melhor nela. Já que hoje a gente tem a oportunidade de receber grandes produções, cara, vou me cadastrar para trabalhar num show, para ir lá, pô, eu quero fazer eu vou ajudar na técnica lá do palco do show do Bruno Mars. Pô, que da hora, cara, entendeu? Eu tive o privilégio de ganhar um crachá da produção, na penúltima vez que o YouTube veio para o Brasil, eu tive o privilégio de ter o crachá da empresa gringa, que estava produzindo o evento. Gente, eu parecia maratona. Eu ficava correndo atrás daquele lugar. Gente, que legal, ai, que legal. Olha esse palco. Nossa, que grid enorme, que demais. Eu visitei tudo, eu fui em todos os camarotes, tudo. Porque eu estava lá, eu tinha acesso a tudo. Aproveitei para ver tudo, a estrutura de camarim que eles tinham, tudo que eles estavam fazendo. Cara, vamos aproveitar o que a gente tem de melhor para a gente poder melhorar o nosso. Porque aí a gente só lida, a gente usa a infra, obviamente, para aprender, né, do que a gente consegue, e a gente põe o nosso conteúdo, põe samba, põe Ivete, põe... Enfim,
Vi de Rock in tem Rio, né? Só Tem concluindo tudo esse lá. pensamento sobre internacional, nacional e tudo mais. Eu estava envolvido num projeto recentemente que construindo um hub, um espaço físico para ecossistemas de inovação. Esse bicho é uma história que vem Vale do Silício, um monte de empresa bacana nasceu lá, Netflix, Spotify, lá. E aí tem um projeto brasileiro que envolve o governo e a indústria privada e tal, que querem construir esse ambiente aqui. E aí me chamaram para eu colaborar, porque eu fui planejador um tempo, para eu estruturar o projeto. Eu comecei a pesquisar, e quando eu fui pesquisar o Vale do Silício, eu falei, cara, como que do nada tem um monte de gênio nascendo ali? Do nada, assim, brotou gênio naquele lugar. E eu comecei a pesquisar. E descobri que esse movimento aconteceu há 100 e lá vai anos, quando Stanford, que é uma universidade super renomada da área, o cara que liderava a universidade entendeu que a tecnologia podia ser um meio pelo qual um dia a gente exponenciaria o acesso a algumas coisas. E aí ele começou a conversar com todo mundo, com todo o que eles chamam de ecossistema, com todo o ecossistema, com o governo, com a indústria privada, com os investidores, com a sociedade, com a academia educação, né? Com a academia e etc. Então, quando a gente percebe que não dá para a gente pegar uma coisa de fora e replicar aqui, porque a hora que eu comecei a estudar isso, eu falei assim, eu vou fazer um hub de aceleração de negócios. Até tive uma ideia brilhante, né? No dia que eu falei assim, vou botar arte nisso. Vou acelerar um monte de empresa de arte. Que empresa de arte? Quais? A gente não está nem informado para criar empresa de arte, porque a gente tem um problema de educação de base. Então, quando a gente começa a entender que empreendedorismo artístico é algo muito amplo e que a gente só vai fazer uma transformação real daqui a bastante tempo, a primeira coisa é, respire fundo, porque não vai ser do dia para a noite. Quando a gente for comprar a briga, vamos lá, vamos brigar, e cada um no seu ramo. Porque eu posso brigar pelo conteúdo nacional, tem gente que quer trazer o internacional mais barato, tem gente que vai falar com a academia, tem gente que vai falar com o segmento privado. Eu tenho um projeto de investimento privado em arte, o primeiro fundo de investimentos privado em arte, porque eu não quero mais falar com o governo, enquanto o Rafa veio aqui ontem e falou, eu estou criando uma forma melhor de trabalhar com lei de incentivo. O Álvaro tem uma puta preguiça de lei de incentivo, vou ser honesto. Eu tenho, porque é muito demorado. Eu sou um cara, eu gosto de realizar, eu sou ansioso, sou meio igual a Fernanda. Mas o trabalho do Rafael é essencial, mas não é a minha briga. E aí a minha briga está em outro lugar do ecossistema, e o dele está aqui. E aí a gente vai se ajudando e criando. Mas a gente não vai replicar o internacional aqui, porque somos Brasil e eles não. Galera, eu tenho realmente que encerrar, porque a gente vai para o nosso painel da música. Álvaro! Uhul!